Perto, viu? Muito bem, amigos, com imenso prazer, queremos conversar com o senador da República, Fabiano Contarato, que faz parte do governo Lula, do PT, do Espírito Santo, e marcando presença aqui em Salvador no 13º Congresso de Trânsito. Mário é meu conterrâneo, o senhor já conhece Mário de longas datas e sempre tem dado o seu grande apoio ao congresso organizado por Mário. É isso mesmo, eu fui, antes de ser senador, eu sou delegado de polícia e sou professor de direito penal. E eu exerci minha função como delegado na delegacia de trânsito, então eu pude presenciar a dor das famílias que perdem seus entes queridos dentro do sistema viário. Eles sofrem duplamente pela dor da perda e pela certeza da impunidade. Por isso que eu acho de fundamental importância eventos como esse 13º Congresso de Trânsito, um trânsito pela vida, porque o principal bem jurídico que tem que ser protegido pelo poder público é a vida humana. E o sistema viário, como direito de todos e um trânsito seguro, é uma determinação legal prevista no Código de Trânsito brasileiro. E a orientação, principalmente a educação no trânsito. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, infelizmente é uma realidade que não é só do meu Espírito Santo, acredito que aconteça também aqui na Bahia, acho que é uma realidade do país. O poder público falha na fiscalização, o poder público falha no processo educacional e às vezes falha na punição. Então são 3 elementos que são combustíveis para que você possa agravar ainda mais essa epidemia que é a morte no trânsito. O Brasil ostenta a 3ª colocação em nível mundial em mortes no trânsito. E o impacto dessa morte ou das vítimas que sobrevivem, mas com sequelas, quem paga é toda a população brasileira. Então, se o motorista sair de casa com a certeza de que ele vai ter separado numa blitz, por exemplo, de lei seca, se o poder público implementar o que está no artigo 76, a educação para o trânsito será promovida nas escolas de ensino fundamental, médio e superior. E se o Estado punir motorista com rigor que matar depois de ter feito uso de bebida alcoólica, aí nós teríamos uma redução significativa dos crimes de trânsito. Não podia deixar de conversar com o senhor sobre um outro lado que o senhor também trabalha bem na questão da política, questão nacional. Tivemos agora uma lei votada no Congresso dos Deputados que o Senado jogou lá no lixo, que foi aquela questão envolvendo a anistia do 8 de janeiro, blindagem, que artistas renomados do Brasil foram para a rua. Qual é a sua posição? Olha, aquilo foi uma afronta com a população brasileira. Imaginar que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, aprovou para blindar político que praticasse crime. Imagine você que está nos acompanhando, se um político praticasse um crime, por exemplo, de estupro, de homicídio, de roubo, de corrupção, para que ele fosse responsabilizado criminalmente, só poderia depois que os pares dele, no voto secreto, autorizasse o Supremo a instaurar um procedimento. Seria a certeza. Isso foi um escárnio com a população brasileira. Mas o Senado deu uma resposta, mas, na verdade, quem sepultou essa PEC da blindagem foi a população que foi para as ruas falar não à impunidade praticada por políticos que cometem crimes. Então essa foi uma demonstração do poder da população, porque ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas é transformar a sociedade. Tá de parabéns à população brasileira e ainda bem que o Senado teve a altivez, a serenidade de sepultar de uma vez por todas essa PEC da blindagem. Fala um pouquinho sobre a anistia, o 8 de janeiro, família Bolsonaro, como é que é a sua avaliação sobre isso? Olha, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, eles são, na essência, crimes constitucionais. Eles já nascem, e por isso que é inadmissível você falar em anistia ou redução de pena, porque é como se a Constituição Federal autorizasse a atentar contra a própria Constituição. Então, existem os chamados, na própria Constituição fala que são suscetíveis de anistia, graça e indulto, os crimes hediondos e os crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito. Então, qualquer movimento nesse sentido já seria contaminado com a inconstitucionalidade. Então, quem praticou o crime tem que ser responsabilizado, assegurando contraditório e ampla defesa, doa quem doer. Não há anistia, se depender de mim, nem redução e nem anistia. A reunião que está prestes a acontecer, o encontro entre Lula e Trump.
Olha, é lamentável você imaginar que no Brasil um parlamentar, um deputado federal, continua recebendo, o Conselho de Ética arquivou a cassação ou o procedimento contra ele dentro da Câmara dos Deputados, ele continua recebendo, ele sai do Brasil, vai para outro país e pratica uma verdadeira extorsão, porque onde já se viu um presidente de outro país mandar por ofício ao presidente Lula para que ele impeça ou intervenha num julgamento, num processo no Poder Judiciário. Nós vivemos uma democracia e os poderes são independentes e harmônicos entre si. É inadmissível isso que está acontecendo e eu espero que a Câmara dos Deputados faça o que tem que ser feito. Nós não podemos admitir um deputado estar em outro país conspirando contra o nosso país e ainda recebendo com dinheiro pago pela população. Para a gente concluir, 2026 é logo ali, eleições presidenciais. Qual é a sua avaliação, a sua visão sobre as eleições presidenciais de 2026 para presidente da República? Olha, eu fui eleito pelo Partido Rede Sustentabilidade e depois eu fui para o Partido dos Trabalhadores. E eu falo com toda a força da minha alma. Meu pai era motorista de ônibus, minha mãe era semi-analfabeta, 6 filhos e eu sou o mais novo. Sempre utilizei escola pública e sempre usei o SUS. Mas uma coisa que meu pai, motorista de ônibus, e minha mãe, semi-alfabetizada, me passaram foi gratidão. E só não reconhece o que o governo Lula e o Partido dos Trabalhadores faz para a população brasileira, principalmente a população pobre, é que ele não tem um mínimo de gratidão. Eu posso citar aqui para você, por exemplo, ProUni, Pronatec, ProJovem, Minha Casa Minha Vida, SISU, SAMU, Luz para Todos, Brasil Sorridente, Mais Médicos, Programa Pé de Meia. Quer dizer, são tantos os programas sociais para diminuir o abismo entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. Agora eu tenho fé em Deus que o presidente Lula vai abraçar a causa, a tese de acabar com essa famigerada escala 6x1, que isso é uma verdadeira redução à condição análoga de escravo. Então, eu tenho muita convicção do lado que escolhi e não quero mudar de lado. Meu lado é do lado do povo brasileiro, mas principalmente da população mais pobre. E eu espero que a população, tenho certeza, vai reconhecer isso e nós vamos reeleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é um grande presidente brasileiro, mas acima de tudo, um grande líder mundial. Eu tenho um irmão chamado Edivaldo Barros, que está lhe mandando um abraço, é seu fã, acompanha o seu trabalho. Quando nós botamos de manhã no nosso site, queria lhe entrevistar agora à tarde, diga a ele que eu sou fã dele e estou mandando um abraço para ele. Oi, Edivaldo Barros, olha, muito obrigado, e pessoas iguais a você me faz acreditar que nós podemos não só sonhar, mas concretizar o sonho de um Brasil mais justo, fraterno, igualitário, inclusivo e plural. Um beijo carinhoso em todos e todas. Muito obrigado.